Amorequinhos da Pro, sejam super bem-vindos aqui de volta para a gente continuar essa conversa boa sobre climatério, tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre a síndrome do climatério. Espero que vocês aproveitem, tá bom? Então, o que a gente vai ver hoje? Quais são nossos objetivos? Hoje a gente vai falar dos sintomas que são comuns a essa síndrome do climatério, como que a gente faz o diagnóstico, como que a gente faz o diagnóstico de menopausa, quais são as complicações para a saúde da mulher que podem aparecer nessa fase da vida, tá bom? Então vamos lá, estão prontos? Quando a gente fala de síndrome do climatério, a gente está se referindo àquele conjunto de sinais e sintomas decorrentes da interação entre diversos fatores socioculturais, psicológicos, endócrinos, todos eles, principalmente os endócrinos, decorrentes da hipofunção ovariana, como a gente já viu na aula 1. A gente entendeu lá toda a fisiologia, todas as alterações hormonais que acontecem nesse período, e agora a gente vai correlacionar de que forma essas alterações hormonais se manifestam clinicamente, tá bom? O diagnóstico de síndrome de climatério é baseado na anamnese e no exame físico minuciosos. Então, eu não preciso de mais nada se a minha paciente tem a idade adequada, ou seja, se ela tem mais de 45 anos, vem com aquelas alterações típicas do padrão menstrual que a gente viu na aula passada também, né? E com queixas que a gente vai ver que estão associadas a esse hipoestrogenismo. Eu tenho isso, então meu diagnóstico está feito. O diagnóstico de síndrome do climatério nessa situação é clínico. Eu não preciso dosar hormônio, ele é claro, tá bom? Se eu tiver dúvida, por algum motivo, eu posso usar o FSH na fase folicular inicial, no comecinho ali, enquanto ela está nos primeiros dias do ciclo menstrual. E aí, eu vou ter duas dosagens com intervalo de 4 a 6 semanas, com valores acima de 25 miliunidades por ml, indicam ou sugerem o início da transição menopausal. Então, ela está chegando aí ao fim da sua vida reprodutiva e a gente não consegue predizer exatamente quando que vai acontecer a menopausa. Tudo bem? Quando eu tenho níveis de FSH acima de 40 e de estradiol, abaixo de 20, esses valores são característicos do período pós-menopausa. Então, quando eu tenho esses valores, que são valores que eu repeti e continuam nesses níveis altos, eu entendo que são compatíveis com essa fase pós-menopausa. Tudo bem? Então, vamos adiante. Vocês lembram que eu acabei de falar para vocês que quando eu recebo uma paciente em torno ali dos 45 anos, com aquelas queixas menstruais típicas que a gente viu na aula passada e com algumas manifestações clínicas compatíveis com o quadro de hipoestrogenismo, o meu diagnóstico de síndrome de climatério estava feito, que eu não precisava de nenhum exame complementar? Então, se eu sei disso, eu preciso entender quais são essas manifestações típicas do hipoestrogenismo, né? E para eu entender isso, eu preciso lembrar que eu tenho receptor de estrogênio no corpo inteiro, né? Tem receptor espalhado por todos os nossos sistemas. Então, essas manifestações vão ser muito diversas. Depois a gente vai ver com mais detalhes, mas a gente pode ter alteração de pele, de cabelo, aqueles sintomas vasomotores típicos que as pacientes referem, né, que são as ondas de calor ou os fogachos. Elas podem referir alterações da composição corporal, é uma queixa bastante comum também, né? Alterações metabólicas. A atrofia urogenital é uma manifestação importante do hipoestrogenismo, alterações sexuais, alterações ósseas, alterações articulares, alterações cognitivas, do humor, do sono e muitas outras, né? Então, depois a gente vai falar um pouco mais de cada uma dessas principais, mas é importante a gente lembrar que apenas 15% das mulheres nessa fase não apresentam sintomas. Então, a grande maioria delas vai ter uma ou outra, ou às vezes muitas dessas manifestações, tá bom? E isso, gente, tem um grande impacto na qualidade de vida das mulheres. Por isso que é tão importante a gente reconhecer, acolher, validar e tentar fornecer alguma estratégia para melhorar a qualidade de vida dela. Tá bom? Muito bem. Vamos começar então falando um pouquinho das principais manifestações do hipoestrogenismo que compõem a síndrome do climatério? Então, a primeira e mais importante são os sintomas vasomotores, tá? Também conhecidos por fogachos. E o que são esses sintomas? São ondas de calor. As pacientes mesmo referem dessa forma, eu tô com aquelas ondas de calor. E essas ondas de calor, que são súbitas, intensas, duram 2 a 4 minutos. E tem por característica ser centrífuga, ou seja, ela começa nessa região central de face, tórax, pescoço e aí se espalha para o resto do corpo.
Pessoal, as pacientes contam exatamente isso. Então, quando elas vêm com o relato, a gente já sabe, é um fogacho, porque é muito característico, tá? Além dessa onda de calor, ela pode ter enrubescimento da pele, sudorese profusa, tem vasodilatação cutânea, aumento da temperatura da pele e, muitas vezes, palpitações associadas a isso. Então, imaginem que agradável é uma mulher que está exercendo a sua atividade profissional ou que está em um momento social e que tem um fogacho, com todas essas características que o acompanham, né? Esse, gente, é o sintoma mais comum. Mais de 80% das mulheres vão ter fogachos e eles são moderados a severos, só que 20, 30% das mulheres apenas vai procurar tratamento. É culturalmente tido como algo normal, que vai passar. E ok, é fisiológico, vai passar, mas está associado a muito sofrimento, a muito desconforto, e a gente vai ver que até há alguns riscos para a saúde da nossa paciente, tá? Qual é a fisiopatologia? A gente não sabe exatamente. O que se acredita é que o hipoestragenismo pode alterar alguns neurotransmissores cerebrais, e isso pode levar a uma instabilidade do centro termorregulador do hipotálamo, de modo que ele fique mais sensível a pequenos aumentos da temperatura corporal, tanto relacionados a alterações intrínsecas quanto a alterações ambientais. Tá? Outros fatores também parecem estar associados, mas os mecanismos exatos a gente ainda não sabe. Tudo bem? Lembra que eu falei que não só é bastante desconfortável, como as pacientes referem, mas que pode afetar a qualidade de vida e pode trazer alguns riscos? A gente sabe que tem associação dessa manifestação com o risco cardiovascular. Então, a gente já começa a entender que não é só uma questão de conforto ou desconforto. A gente pode ter alguns impactos para a saúde da nossa paciente, isso tem que ser levado em consideração. Tudo bem? A gente já falou, então, do impacto na qualidade de vida das nossas pacientes que essas manifestações podem ter, né? Essas pacientes referem vários episódios diários, muitas vezes. 1/3 delas tem mais de 10 episódios em um dia. E muitas vezes, esses episódios são mais frequentes ou piores no período noturno. Ou seja, isso vai afetar a qualidade do sono da nossa paciente. Vai levar a mais irritabilidade, a mais cansaço, a menor capacidade de concentração. Então, além da questão de desconforto, a nossa paciente começa a ter repercussão por conta dessa manifestação em outros setores da sua vida, né? Quando a gente está falando, então, daquelas pacientes que estão no início da transição menopausal, já 40% delas têm fogachos. Quando a gente está falando, então, de uma transição mais tardia, ou seja, quando está ali faltando 1 a 3 anos antes da menopausa e nos estágios iniciais pós-menopausa, 60 a 80% das mulheres referem fogachos. Então, é muito comum, é uma manifestação muito importante e muito típica, né? A incidência dessa manifestação tende a diminuir conforme os anos vão passando. E na menopausa tardia, quando passou 9 anos aí da menopausa, tende a ser menor mesmo, tá bom? Porém, pessoal, não é rapidinho, né? Não é, é só o período da transição, depois que tem a menopausa, passa. Não, olha só, a duração média a partir da transição menopausal é de 7 anos. Imagina 7 anos com esse quadro, né? Pós-menopausa, ó, em média, 4 anos. Então, ela vem vindo com aquelas manifestações, muitas vezes, e aí tem a menopausa, acha que acabou, e não, mais 4 anos aí de fogachos. Então, a gente não pode menosprezar ou invalidar as queixas da nossa paciente. A gente tem que entender o grande impacto que isso está tendo na saúde, na qualidade de vida, na atividade profissional da nossa paciente, tá? Uma coisa importante da gente entender é que algumas características estão associadas à maior duração dessa manifestação. Então, IMC elevado, mulheres que fumam, ansiosas, que têm maior percepção ou maior sensibilidade ao estresse, que têm sintomas depressivos e que tiveram essa manifestação já no início da transição menopausal, são mulheres que tendem a ter maior duração desses sintomas, tá? O principal preditivo de uma maior duração é quanto antes na transição menopausal ela começa a ter essa manifestação, certo? Uma outra manifestação extremamente importante e frequente é a síndrome geniturinária da menopausa. É a atrofia vaginal, atrofia vulvovaginal que as pacientes referem, né? Ou ressecamento, como elas trazem, né? Então, essa atrofia vulvovaginal, diferente dos fogachos, que embora a gente viu que possa demorar alguns anos
tende a passar, ele tende a diminuir a frequência e acaba passando. Aqui não. A atrofia, ela é progressiva. Se eu não intervir, se essa mulher continuar numa situação de hipoestrogenismo, essa atrofia vai progressivamente piorando. Então, eu tenho quadros aqui de uma atrofia moderada, que pode caminhar para um quadro de uma atrofia bastante grave, né? Olha esse colo do útero aqui, que está de uma mulher na menacme, ou seja, que está estrogenizada, e aí aqui eu tenho um colo atrófico, friável, cheio de petequias de trauma, que é um colo de uma mulher pós-menopausa, tá? Aqui, gente, essa figura esquemática é para lembrar a gente que a mucosa vaginal, ela tem um turgor, uma coloração, uma rugosidade típica quando ela está estrogenizada. E quando ela não está, ela tem uma palidez, ela perde a elasticidade, ela perde essa rugosidade, ela fica muito mais fina, mais friável, mais sensível. Tá certo? E de que forma essa atrofia se manifesta clinicamente? Então, a paciente pode trazer queixa de ressecamento, de ardência, de irritação. Ela tem uma maior predisposição a algumas infecções, a alguns quadros de vulvaginite. Por quê? Porque ela tem uma alcalinização do pH vaginal e aí diminui a população de lactobacilos e, portanto, ela perde esse fator de proteção, né? Ela traz queixas sexuais com diminuição da lubrificação, desconforto ou dor, dispareunia, tem uma piora da sua função sexual, né? Ela traz queixas urinárias também, então urgência, disúria, às vezes ela tem uma incontinência urinária já pré-existente que piora quando ela tem essa atrofia vulvaginal, pode ter infecções recorrentes do trato urinário associadas também a essa atrofia. Pode ter piora das distopias genitais, então a gente lembra que o assoalho pélvico faz toda aquela estrutura de contenção, né, dos órgãos genitais e pélvicos. E aí a gente pode ter uma flacidez ou uma falha desse assoalho pélvico que se acentua com o hipoestrogenismo. E aí a gente tem quadros de cistocele, em que eu tenho uma procidência da parede vaginal anterior às custas de um rebaixamento aí de uma pressão da bexiga. Posso ter uma retocele, em que eu tenho a mesma coisa, só que uma procidência da parede vaginal posterior às custas de uma flacidez ali do assoalho com uma pressão do reto nessa direção. E posso ter o prolapso uterino, em que toda essa estrutura de sustentação mais fragilizada, que a gente já viu que piora com o hipoestrogenismo, falha em sustentar esse útero dentro da pelve e ele desce em direção ao canal vaginal e a gente tem vários graus de prolapso, tá? E tem também manifestações psicológicas, né? Se afeta tudo isso aqui na vida da mulher, é óbvio que vai ter algumas manifestações não relacionadas diretamente, mas consequências desse quadro. Se não bastasse isso, ainda tem queixas de pele, de cabelos que afetam aí a autoestima, a forma como essa mulher se vê também, né? Então, ela tem uma diminuição de colágeno, diminuição da espessura da pele, principalmente nos primeiros 5 anos após a menopausa. Tem flacidez, rugas, diminuição da elasticidade, os cabelos ficam mais finos, ela pode ter mais queda. Pode ter também manifestações oftalmológicas, como a síndrome do olho seco, com todas as queixas associadas a esse quadro. Pode ter uma diminuição da acuidade auditiva associado à idade que seja desencadeada pela transição menopausal. Então, tem muitas manifestações aí associadas ao hipoestrogenismo. Uma outra manifestação extremamente importante do hipoestrogenismo são as alterações ósseas. Então, a gente sabe que o hipoestrogenismo é um fator de risco super importante para a osteoporose, né? Tem outros. Então, o fato de ser mulher, ter idade avançada, etnia branca ou oriental, IMC baixo, né? Ter um antecedente pessoal ou familiar de fratura é um fator de risco. Baixa densidade mineral óssea, uso de corticoide oral, tabagismo, o abuso de bebidas alcoólicas, o sedentarismo, baixa ingesta de cálcio. Então, tem uma série de outros fatores de risco importantes aí para a osteoporose, mas o hipoestrogenismo é um muitíssimo importante. A gente sabe que 1/3 das mulheres com mais de 50 anos vão ter alguma fratura, né? O que são mais comuns? As fraturas de coluna, as fraturas de fêmur proximal e as fraturas de radiodistal. Tá? A gente consegue olhar aqui qual é o trabeculado ósseo normal e como ele fica quando a gente tem uma situação de osteoporose, né? Por isso que tem essa fragilidade, essa maior predisposição a fazer as fraturas.
Esse gráfico aqui é bem interessante porque ele lembra a gente que tanto homens quanto mulheres vão formando a sua massa óssea ao longo da sua juventude, idade adulta, tendo um pico ali em torno dos 35 anos. A partir daí, ambos começam a ter uma queda. Só que a queda do homem, ela vai mais devagarzinha. A da mulher, ela é mais abrupta e principalmente quando começa a ter hipoestrogenismo, quando tem a transição menopausal. Então essa queixa, essa perda se torna muito mais importante. Por isso que a gente tem que estar esperto e vigiar como é que está a saúde óssea das nossas pacientes. É importante a gente lembrar que existe uma série de fatores de risco que pioram essa perda de massa óssea, né? Alguns deles eu não tenho como reverter. Idade avançada, genética, isso eu não tenho. Porém, outros, como fumo, né, o tabagismo ou o etilismo, eu posso tentar orientar minha paciente de modo a ela diminuir esse risco, né? Se eu tenho uma causa secundária, por exemplo, uma insuficiência renal, uma artrite reumatoide, um hipertireoidismo, eu posso corrigir e também posso, dessa forma, então, minimizar o risco, né? Pelo menos diminuir a velocidade de perda de massa óssea, né? Mesma coisa vale para alguns medicamentos. Porém, é importante a gente lembrar, então, que não adianta só eu monitorizar a massa óssea da minha paciente. Eu tenho que, na minha consulta, nas minhas orientações, reforçar algumas estratégias e dar algumas orientações de modo a ela evitar situações que piorem esse risco. E por que isso é tão importante, pessoal? Porque uma vez que eu tenho uma fratura osteoporótica, bom, se eu tenho osteoporose, eu tenho maior risco de fratura. E se eu tenho uma fratura, eu inicio esse ciclo de complicações associadas à fratura que vão afetar a longevidade, a qualidade de vida e muitas vezes até a expectativa de vida da minha paciente. Uma coisa que incomoda demais as pacientes são as alterações do sono. Então, ela tem menor duração, tem aumento dos episódios de despertar noturno, tem menor eficácia deste sono em termos de descanso, né? E é claro, gente, que no período perimenopáusico, como eu tenho mais flutuação hormonal, eu tenho piora deste quadro. E não só pelos fogachos. Claro que os fogachos, a gente já viu, né, que muitas das pacientes têm fogachos que são piores até no período noturno. Eles contribuem, mas existem evidências polissonográficas de alteração no padrão sonográfico associado a essas flutuações hormonais, né? Então, até 50% das mulheres, principalmente nessa fase de transição que tem maior flutuação hormonal, vão ter alguma queixa associada ao sono, né? E esse sono com pior qualidade, gente, aumenta a prevalência de hipertensão, de diabetes, além de trazer consequências psicológicas para nossa paciente. A falta de sono, os fogachos e todas as alterações que estão acontecendo com essa paciente podem levar a algumas alterações do humor. Mas veja, muitas mulheres que buscam atendimento, elas trazem sintomas depressivos. Então, a gente, claro, tem que entender que as manifestações clínicas da síndrome do climatério muitas vezes contribuem para isso, né? Mas, além dessas questões físicas, existem uma série de outras coisas acontecendo na vida dessa mulher. Então, ela tem mudança do ponto de vista de carreira, ela tem o fim da sua vida reprodutiva, e isso pode ter vários significados dependendo da paciente. O climatério e a menopausa estão associados ao envelhecimento e a gente tem uma relação cultural ruim com o envelhecimento, né? E outra coisa que impacta e que pode contribuir, e aí sim é fisiológico, são as oscilações dos níveis hormonais, principalmente de estrogênio. Então, essas oscilações podem contribuir para maiores manifestações para um quadro depressivo, né? E aí tende a ser pior também nesse período de transição, tá bom? Um grande medo que as pacientes nesse período trazem para a gente no consultório é de que elas estejam tendo algum quadro, alguma evolução para um quadro demencial. Por quê? Porque principalmente nessa fase de transição menopausal existem algumas alterações cognitivas típicas. Então essas pacientes referem diminuição da atenção, dificuldade de concentração, alteração da memória e tudo isso faz com que ela fique preocupada com a evolução deste quadro, né? E aí é importante que a gente oriente que quando a gente tem uma menopausa natural, passada essa fase de transição menopausal, existe um retorno espontâneo ali dessa capacidade cognitiva, tá? Então, vai melhorar. Agora, se eu tenho uma paciente que foi submetida
a uma menopausa artificial, por exemplo, uma oforectomia, que tem uma queda hormonal muito abrupta, esses quadros, essas alterações cognitivas tendem a ser mais importantes. E elas respondem muito bem a TH, né, que é a terapia hormonal, se for iniciada logo após a oforectomia, evitando então que a mulher tenha esse quadro mais importante, mais acentuado. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisa. Imagina que a gente tem mulheres ali em torno de 45, 40 e poucos anos, com todas essas manifestações, que são sim fisiológicas, que a gente sabe que essa transição, essa evolução é parte da história da vida da mulher, né? O fim da vida reprodutiva, a vida após menopausa. Só que vamos entender que a gente está falando de mulheres que são ativas profissionalmente, economicamente, socialmente, e que aí tem uma série de manifestações que vão afetar a sua capacidade, inclusive profissional. Então, por mais que seja fisiológico, a gente não pode negligenciar, a gente não pode desconsiderar o impacto que todas essas alterações que a gente acabou de ver vão ter na vida dessa mulher. E não só em termos de desconforto, como a gente já falou, mas também em termos de repercussão até profissional, na vida do casal, né, na vida familiar e profissional, tá bom? Então que a gente não negligencie, que a gente preste atenção aí em todas essas manifestações para que a gente possa cuidar da nossa paciente da melhor forma. Uma queixa muito frequente, trazida por muitas mulheres e que incomodam muito algumas delas, é essa alteração da composição corporal. Então, elas vêm com queixa de que engordaram, de que agora tem uma barriguinha que não sai por nada, que está se matando na academia, mas essa barriguinha não muda, fica aqui. Por que isso acontece? Porque, de fato, a distribuição de gordura corporal deixa de ser ginecoide, que é aquela que se acumula mais em coxa, em glúteo, e passa a ser androide, ou seja, se acumula na região abdominal. Então, ela tem um aumento da gordura visceral, um aumento da circunferência abdominal, e isso, gente, não é uma questão estética, né? A gente sabe que está associado, então, ao maior risco de dislipidemia, de doença cardiovascular. Então, é uma queixa frequente, importante, porque traz sofrimento para algumas mulheres, sim, do ponto de vista estético, mas mais do que isso, traz risco para a saúde da nossa paciente. Aproveitando o gancho, então, que a gente falou de alteração da composição corporal, com aumento da gordura abdominal e dos riscos associados a isso, vamos falar um pouquinho, então, das alterações cardiovasculares e metabólicas, né? Então, doença cardiovascular é a principal causa de morte em mulheres acima dos 50 anos, não só no Brasil, mas no mundo, né? Os principais fatores de risco associados a ela são aterosclerose, antecedente familiar de doença cardiovascular, hipertensão, tabagismo, diabetes, síndrome metabólica, que se caracteriza pela obesidade central, que a gente acabou de ver, né? Resistência insulínica, aumento de triglicérides, dislipidemia. Vamos aproveitar que a gente está falando desse assunto, então, para lembrar alguns dos critérios da síndrome metabólica em mulheres, tá? Então, se eu tenho uma circunferência abdominal acima de 88, triglicérides maior ou igual a 150, HDL abaixo de 50, uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 130, ou uma diastólica maior ou igual a 85, e uma glicemia de jejum maior ou igual a 110, eu estou aí diante dos critérios da síndrome metabólica nas mulheres. Além dessa alteração de composição corporal que a gente já viu, a pós-menopausa está associada a um perfil hormonal androgênico, que vai aumentar o risco de síndrome metabólica e a incidência de doença cardiovascular. Então, eu tenho aumento do colesterol total às custas do LDL, aumento de triglicérides, diminuição do HDL, ou seja, eu tenho um perfil lipídico e lipoproteico mais heterogênico. Eu tenho aumento da glicemia, dos níveis de insulina, e isso tudo vai aumentando o risco de doença cardiovascular, né? E uma coisa importante é que a transição menopáusica por si só é um fator de risco para a síndrome metabólica. Independente da idade da paciente, dos hábitos de vida, da composição corporal, só o fato dela estar nesse período de transição, ela tem maior risco de desenvolver síndrome metabólica. Soma-se a isso um envelhecimento vascular, com o enrijecimento progressivo da artéria, que é acelerado no início da menopausa. Então, eu tenho a perda da proteção do estrogênio, que está associada, quando eu tenho um hipoestrogenismo, à diminuição da produção de óxido nítrico, que a gente sabe que é vasodilatador,
né? Eu tenho a perda dos efeitos antioxidante e anti-inflamatório, diminuindo aí, prejudicando a função endotelial. Associado a isso, dislipidemia, síndrome metabólica, hipertensão, ou seja, eu tenho um prato cheio aí para ter quadro de doenças cardiovasculares. Então, é papel da gente, enquanto ginecologista, enquanto médico que está cuidando de uma paciente nessa fase, tá atento, pensar em todos esses riscos para orientar e cuidar dela bem. Então, agora que a gente falou tudo isso, fica bastante fácil da gente entender a relação entre a menopausa e aqueles fatores de risco para doença cardiovascular que já são conhecidos de outros momentos, de outras fases dos nossos estudos e conhecimentos, né? Então, todo mundo sabe que estresse, diabetes, hipertensão, sedentarismo, obesidade, tabagismo, a própria síndrome metabólica, dislipidemia, são fatores de risco para doença cardiovascular. A gente acabou de ver de que forma a menopausa ou essa transição menopausal ou esse período do climatério contribuem para a piora, para a manifestação, para o surgimento também desses fatores de risco. Mas a gente não pode esquecer que existem outros fatores de risco, não tão diretos quanto esses que a gente acabou de mencionar, mas que também estão relacionados aí com a menopausa e com o risco de doença cardiovascular, né? Então tem questões de educação, socioeconômicas, de emprego, tem questões ambientais, tem suporte social, tem muitas vezes a dificuldade de acesso aí aos sistemas de saúde que também podem contribuir piorando o risco de doença cardiovascular. Bom, meus amores, a gente acabou de ver então de que forma a síndrome do climatério se manifesta clinicamente e também de que forma essas manifestações clínicas, embora fisiológicas, afetam a qualidade de vida e a saúde das nossas pacientes, né? E é importante que a gente conheça essas manifestações para que a gente as identifique e possa, então, cuidar melhor das nossas pacientes, né? Sabendo dos riscos que podem estar associados, das queixas, né? Das alterações de qualidade de vida e que a gente possa cuidar delas da melhor forma possível, tá bom? Aqui estão algumas referências que a gente utilizou nessa aula e eu sugiro que vocês, quando puderem, deem uma olhadinha. Tem muita coisa interessante, muita coisa bacana que vai aprofundar o nosso conhecimento, tá bom? Meus bonitinhos, queria agradecer então mais uma vez vocês terem ficado aqui esse tantão de tempo com a Promari, né, para falar de um assunto, aposto que vocês já estão achando legal, que é o climatério, né? Hoje a gente falou da síndrome do climatério e já queria convidar vocês para o nosso próximo bate-papo ainda sobre esse assunto. Vocês veem que tem muita coisa para a gente falar, né? E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai falar então dos cuidados com a saúde da mulher. A gente vai entender outras complicações, outros riscos aí associados a esta fase e também quais são os exames complementares importantes que a gente pede para avaliar a nossa paciente climatérica, tá bom? Então eu espero vocês, eu espero também que vocês tenham gostado, que aproveitem essa provocaçãozinha para querer aprender e saber ainda mais e cuidar melhor das nossas pacientes, tá bom? Um beijo grande para vocês.